Boa tarde, estamos de volta novamente. Eu sou Felipe Auríquio. Vamos falar novamente um pouquinho sobre reconstrução muscular, sobre o processo de hipertrofia. No último vídeo eu expliquei um pouquinho como funcionam os músculos, como funciona um pouco da contração muscular e como funciona a reconstrução muscular, que você precisa de nutrientes para fornecer matéria-prima para o seu organismo sintetizar novas fibras musculares, tecido fibrótico, tudo que precisar para o reparo das microlesões causadas nos músculos durante o treino. Paramos por aí. Vamos continuar aí. Eu vou explicar, primeiramente, como são essas microlesões e como elas são reparadas pelo corpo. As microlesões é o seguinte: imagine que você tem um conjunto de fibras musculares, parecem uns cabelinhos assim, fininhos, compridos. Uma fibra muscular ela é longa, ela tem um núcleo no meio, e ela, quando estimulada eletricamente, ela encurta. Ela tem a estrutura do sarcômero, que se sobrepõe e faz isso. A cadeia de actina liga sobre a cadeia de miosina, e ocorre encurtamento dos sarcômeros, que faz um encurtamento do comprimento total da fibra muscular. Como está preso de um lado e está preso do outro, contrai, certo? Você contrai, encurta e você provoca o movimento. Por isso mesmo a gente tem dada a nomenclatura de musculatura esquelética e fala que os músculos têm movimentos voluntários. Esse impulso elétrico ele é gerado no cérebro e é levado para lá. Você precisa desejar que seus músculos contraiam. Eu preciso, por exemplo, ter vontade de fazer uma flexão de bíceps. Pronto. Quando eu faço uma flexão de bíceps, eu pensei em fazer a flexão de bíceps e mandei a mensagem para acionar a musculatura via nervosa. Liberação de carga elétrica, musculatura contrai com carga elétrica e pronto. E você tem um conjunto de fibras musculares trabalhando juntinhas aí para fazer o encurtamento do músculo. O que muita gente não sabe, né, dos leigos, os profissionais de educação física, né, todos eles sabem disso, mas o músculo responde à eletricidade de uma forma que a gente chama de tudo ou nada. O que é o tudo ou nada? É simples. A fibra muscular ou ativa e contrai com a máxima força dela, ou ela não ativa e não contrai. Nós temos um percentual de músculos ativados dentro de uma contração muscular. Vamos supor, eu peguei um peso de 30 quilos e eu quero fazer uma rosca unilateral aqui. Pronto. Toda vez que eu estou erguendo os 30 quilos, eu tenho que acionar uma porção da minha musculatura para ser capaz de gerar uma força com aquela contração muscular que supere os 30 quilos contra a gravidade, né? É um movimento de alavanca, certo? A gravidade está pesando os 30 quilos para baixo e a musculatura está fazendo oposição à gravidade via contração muscular. Pois bem, eu pego, em vez de 30 quilos, eu pego 28 quilos. O que acontece? Dos 100% do seu músculo, um percentual menor de fibras musculares é ativado. Vamos supor que com 30 quilos eu estava ativando 80% da musculatura. Isso é uma ativação bem extrema, tá? Nem todo mundo consegue fazer isso, os sedentários não têm esse mecanismo à disposição. Isso é uma adaptação neural que ocorre com o treino de força, né? Mas quando a gente vai falar de uma pessoa bem treinada e ela está com uma vontade de vencer uma carga, ela faz uma solicitação grande, de um grande número, um grande percentual de fibras musculares. Toda vez que você retira a carga, você usa menos fibras musculares, mas elas contraem com 100% da força delas. Então qual é o princípio? Você precisa dar um jeito que essas fibras musculares, em parte, não suportem o peso, não suportem a contração muscular que elas fizerem, e se partam mesmo, se lesionem, né? Essa lesão vai dar um sinal de alerta no organismo que vai gerar uma inflamação. A inflamação nada mais é que um processo onde você faz com que sinalizadores químicos provocam uma vasodilatação e, em consequência disso, você tem uma maior chegada de nutrientes, de células do sistema imunológico, para fazer a reconstrução, né? Para evitar que haja contaminação. E assim vai. E esse processo é bom porque ajuda a remover os metabólitos que ficaram lá, né? O produto da contração muscular intensa demais gera metabólitos, que são substâncias químicas que não são desejáveis. Vem, filho, vem. Que não são desejáveis para o corpo. Elas contaminam o sangue, elas descem o pH do sangue. O sangue tem um equilíbrio de pH e toda vez que esse equilíbrio é
como posso dizer, agredido, o corpo não responde bem. Ele precisa manter esse equilíbrio para tudo funcionar bem. Pois bem, então quanto mais carga, mais a gente aciona a fibra muscular, mais capacidade a gente tem de provocar um movimento e um estímulo, onde ocorrendo de forma real essas microlesões, você realmente precisa da reconstrução. Esse é só o primeiro papel, é o papel do treino. O treino tem como papel simplesmente isso. O que você tem que tomar cuidado aí, tá? Todo ser humano tem como posso dizer assim, uma individualidade biológica. Cada pessoa tem uma capacidade de reconstrução muscular. A grande jogada é você fazer um treino onde você não ultrapasse, né, você não lesione tanto os seus músculos, que você ultrapasse a capacidade do seu corpo de fazer a reconstrução. Se isso acontecer, você vai entrar em overtraining, você vai ter uma situação em que você começa a perder desempenho e perder massa muscular, porque você está destruindo tanta massa muscular que você não consegue reconstruir. Isso pode estar ocorrendo por diversos fatores. Um deles é nutrição inadequada, outro deles é volume de treino inadequado, né? Por que eu falei da nutrição inadequada? Os músculos são reconstruídos com matéria-prima fornecida... Vem cá, filho. Fornecida pelas proteínas. Hoje é outra visita que a gente tem aqui no vídeo. Então, toda vez que a gente precisa fazer uma reconstrução de tecido, seja a pele, seja a unha, seja o cabelo, seja os músculos, ou reparar um órgão, alvo da gente, o que a gente tem que usar como matéria-prima? As proteínas. Dos macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, a proteína é o único que tem a dupla função. Ela tem a função energética, ela pode ser usada para fornecer energia, e ela pode ser também usada para reconstruir tecidos. Só que para você conseguir reconstruir os tecidos, precisa sobrar nutriente. Por isso que toda vez que eu vejo uma pessoa falando que ela quer emagrecer e ficar mais forte ao mesmo tempo, eu falo assim, olha, esse processo é difícil, porque para mim conseguir fazer você emagrecer, eu preciso criar um déficit calórico. E para você fazer uma reconstrução muscular, sabe, mais adequada e conseguir ficar realmente mais forte, precisa sobrar nutrientes, principalmente proteína, porque se não sobrar, você não vai construir nada. Como eu te falei, dei aquele exemplo no último vídeo, de você querer construir uma casa, contratar os pedreiros e eles chegam lá e não tem saco de cimento para trabalhar. Não, ou seja, né, é gente demais trabalhando para material disponível de menos. Esse é um ponto. Então, os outros alimentos, eles vão ter a função de manter a sua glicemia estável e te dar a energia necessária para você conseguir fazer um treino de musculação. Um treino de musculação bem feito para pessoas bem fortes pode superar aí um gasto médio de 800 calorias por sessão de treino. Não é mentira, eu já vi mais até. Né? Só que você precisa ser muito forte para você conseguir chegar nesse nível. Porque o gasto de energia é proporcional ao número de movimentos e a carga que foi levantada. Se o camarada está conseguindo fazer um leg press com 600 quilos, ele está gastando energia pra caramba, entendeu? Nenhum treino aeróbio vai conseguir superar o gasto total energético de um treino de musculação bem feito por uma pessoa forte. É impossível, entendeu? Você pode ser um maratonista, você pode correr, manter seus 23, 24 km por hora constante, o que eu acho um grande feito. Por 2 horas, eu acho espantoso um ser humano que consegue fazer isso. Do mesmo jeito que é espantoso, sabe, o Ronnie Coleman fazer um agachamento com mais de 400 quilos, né? São duas coisas diferentes. São duas vias de adaptações diferentes. Uma via prepara você para ser mais resistente e outra via prepara você para ser mais forte. Os dois juntos, não dá, né? Dá para você conseguir um meio termo, mas eles vão para lados diferentes da vida. Então, toda vez que você for pensar em buscar um shape, você vai ter que entender, né, que o exercício cardiovascular, se for necessário adicionar, e geralmente ao seu treino, ele vai te dar uma redução aí na reconstrução muscular, porque ele vai te dar um aumento de gasto de caloria, ele vai gerar um estresse, ele vai te gerar micro lesões também, só que daí é por esforço mais repetitivo. Então isso tem que ser muito bem contrabalançado. A gente tem vários modos de conseguir fazer um estímulo adequado para as várias porções de músculos,
para os vários grupos musculares, para você fazer as combinações, para você fortalecer seu corpo como um todo. Isso é uma dica que eu dou para todo mundo, tá? Primeiro de tudo, não olhe para o seu corpo e pense assim, se você é um iniciante, é claro, tá? Ah, eu queria tanto ter um peitoral grande, porque eu acho lindo o peitoral bacana. Só que você tem que entender o seguinte, o corpo, ele é uma unidade. O corpo, ele precisa de equilíbrio, ele precisa de um conjunto sólido. Eu aconselho todo mundo a construção de um conjunto inteiro sólido para você conseguir levar numa boa depois os treinos mais pesados. Você vai ficar muito mais harmonioso se você conseguir esse efeito. Não é fácil, viu? Sabe, depende de muito equilíbrio, muita inteligência e entender como funciona o seu corpo. Então veja bem, primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é o seguinte, olhem para vocês mesmos, tá? E percebam como vocês são, ou lembrem como vocês eram antes de treinar. Se vocês eram pessoas que tinham, tipo assim, uma certa dificuldade de ganhar massa muscular e também eram pessoas que quase não tinham gordura corporal. Ou não, vocês eram pessoas que já tinham um percentual de gordura mais elevado e também já tinham um nível de massa muscular que vocês não conseguiam chegar muito bem, mas era bom, né? Ou então se vocês eram meio termo, isso vai ser crucial para a gente definir como é que vai ser seu treino, tá? Você pode ser um ectomorfo, que é essa pessoa longilínea, sabe, membros longos e sem muito volume muscular, pernas longas, braços longos. Essa pessoa, ela tem uma particularidade genética, tá? E um treino para fazer feito para esse tipo de pessoa tem que ser muito bem desenhado e não pode pecar pelo excesso. Já o mesomorfo, ele consegue ter um ganho de massa muscular muito mais fácil, não ganha tanta gordura, o que já é bom, entendeu? Ele pode até comer um pouco mais, desde que não com muito exagero. E esse biotipo costuma ficar bem forte, né? Muito da musculação é realmente genética. E tem o endomorfo, né? O endomorfo é aquele cara que ganha gordura muito fácil, ele engorda fácil, talvez ele tenha os membros meio curtos perto do resto do corpo, mas isso não é necessariamente isso. Mas quando você vê aquela pessoa que tem aquele shape de gordinho, sabe? Tem essa pessoa ela é uma endomorfa, né? Esse tipo, ele sofre muito para manter o percentual de gordura baixo, mas eles conseguem uma quantidade de massa muscular que é espantosa. Eu conheço vários fisiculturistas que eram endomorfos, que tinham um volume muscular de freak, né? Que a gente chama. Ou seja, tudo tem seu lado bom. Primeiro vocês descubram aí quem são vocês, biologicamente falando, né, geneticamente falando. Reflitam um pouco e no próximo vídeo eu vou conversar um pouco mais sobre o que tem que ser feito para cada um desses grupos. Muito boa tarde.